Não se esqueçam, boa noite para todo mundo, tá? Não se esqueçam hoje que é dia do Luão, que é a lua maior que tem, né? Que o eclipse foi hoje, então corram para a rua depois da aula. Então, gente, a gente começou exame físico cardíaco de uma maneira meio esquisita, né? Porque a gente começou com a ausculta, que é uma coisa que geralmente deixa todo mundo meio de cabelo em pé. Mas, na realidade, o exame físico ele vai ser composto por outras coisas naturalmente. Então, agora a gente vai começar. Eu só quero ver como é que eu troco aqui o slide. Pois então, gente. Eu tô achando que ele não me permite aqui. Foi. Tá. Vamos começar pelo que todos os exames físicos são, né? Que é inspeção, palpação, percussão e ausculta. Tá? Lembrando que a percussão no exame cardíaco ela não tem significado clínico. Tá? Aí vocês vão dizer, mas numa cardiomegalia enorme deve ter um submaciço enorme. Pode, mas acontece que pode não ter e pode ter submaciço porque a pessoa tem uma camada de gordura maior, então tem outras coisas para causarem. Tá? Uma coisa importante que a gente às vezes esquece é este pequeno detalhe. Na inspeção, todo mundo fala em visão tangencial. Tá? A visão tangencial, gente, em vez de eu olhar de cima o paciente, eu me agacho literalmente e vou olhar assim. E quando eu olho a coisa meio de lado, inclinado nesse sentido aqui, eu enxergo muitíssimo mais, tanto abaulamento quanto retração e principalmente as pulsações, tá? O que eu tenho? Bom, antes disso, além da inspeção tangencial, eu vou olhar frontalmente e lembrem que esse olhar frontal com o paciente acamado, ele é feito no pé da cama. Então, se eu quiser dizer que o hemitoma... Professora, desculpa interromper, mas não está passando os slides. Em que número tu tá? Tá no primeiro ainda. Ah, pois eu achei que eu tinha parado, mas aí ele mudou para mim aqui. Para mim tá tudo preto, prof. Fala mal. Dando de novo. Eu não sei o que é que agora vocês estão vendo a lateral, não é? Sim. Tá, vamos ver se ele muda agora. Mudou agora aí. Mudou. Vamos ver se a gente consegue. Mudou agora? Sim, sim. Tá, então acho que agora foi. É que o outro computador resolveu não salvar em PowerPoint, então eu estou assim, de pendurada no pincel. Obrigada por ter avisado, podem gritar antes, tá? Então, sempre à direita do paciente, lastimavelmente, sendo canhoto ou não, enquanto a gente estiver na faculdade, a menos que vocês achem um artigo falando o que o canhoto faz da vida dele, tá? Então, visão tangencial, gente, a gente olha de uma maneira como se eu estivesse me agachando e eu vou ver as ondulações melhores. Lembrem que para uma visão tangencial, a iluminação tangencial é importante. Aí vocês vão dizer, como é que eu vou conseguir isso numa enfermaria? Pega a luzinha do celular, tá? E em vez de botar ela em cima do paciente, coloca ela na lateral. E isso vai mostrar principalmente as pulsações. Quando a gente fala em inspeção frontal, bom, eu posso avaliar o meu paciente sentado ou deitado,
Mas esse exame físico cardiovascular completo, geralmente eu faço ele deitado. E para eu ter uma vista frontal e poder dizer que o hemitórax direito ou esquerdo está mais sobressalente ou é maior, eu vou olhar literalmente aqui dos pés da cama. Tá? Eu nunca tinha visto essa imagem. Então, aí vocês vêm aqui pelo lado direito do paciente, inspecionam, agacham, dão uma olhada de forma inclinada com esse ângulo aqui, vão lá para o pé e aí olhem se os dois hemitórax têm a mesma altura. A menos que eu me engane, por exemplo, existe uma sobressaliência aqui nesse gradil costal desse cara, tá? Se fosse a direita, eu não ia nem dar bola. Sendo a esquerda, eu vou pensar, bom, vamos ver se essa parte aqui no hemitórax está mais alta do que essa aqui. Lembrem, as pessoas não são simétricas, tá? Elas deveriam ser uma teoria, mas todo mundo tem algum grau de assimetria. A questão é se é uma assimetria isolada ou não. Então, por exemplo, como aqui está mais saliente, ele pode ter nascido assim, ter sofrido um traumatismo ou até ter um coração aumentado que está elevando esse gradil costal. Mas só o resto do exame que vai me dizer isso, certo? A posição dos mamilos é uma boa referência, tá? Essa distância aqui da linha média até a linha axilar anterior é uma forma de ver se tem um hemitórax maior ou menor que o outro. Sempre que a gente fala em assimetria, a gente tem que lembrar que as pessoas, elas podem ser assimétricas e na maioria das vezes a questão é de estrutura óssea, tá? A pessoa nasceu daquele jeito, tem um hemitórax um pouco maior, tem uma proeminência maior para a external direita ou esquerda, ou teve um traumatismo quando era criança, tá? Ou foi um bebê que passou por um UTI e um ventilador, ou uma criança, porque não só os bebês têm o osso extremamente mole e moldável, as crianças pequenas também. Então, uma criança de 4, 5 anos que passe por um respirador num tempo razoável, ela vai ficar provavelmente com alteração, tá? E essa alteração, muitas vezes, gente, é aquele tórax de sapateiro, que é aquela entrada no externo para dentro, porque o respirador traciona, entendeu? E na dispneia, a criança também traciona, né? E muitas vezes esses pacientes com problemas graves respiratórios na infância, principalmente os que internaram e principalmente os que internaram o bebê, eles já vêm com tórax em sapateiro, tá? Obviamente que quanto mais precoce eu tiver uma alteração, mais fácil de alterar o meu gradil costal. Então, cardiopatias congênitas, frequentemente as crianças têm um hemitórax esquerdo muito maior. Tá? Existe, às vezes, uma diferença de 2, 3 centímetros de altura entre o hemitórax direito e o esquerdo. Tá? Em vez de estarem assim, o esquerdo vem mais para frente. Tá? Por quê? Porque aquela cardiomegalia, aquela hipertrofia, ela se formou junto com a criança e ela vai empurrando o órgão para frente, tá? Eu vou sempre observar se tem alguma retração, se tem algum abaulamento e se, principalmente, se eu estou vendo posições, tá? Conceitualmente, o tórax ele vai internamente até o diafragma, né? E externamente a gente passa uma linha reta no apêndice estifoide, tá? Então, o apêndice estifoide, que é a pontinha lá do externo, a gente passa uma linha reta e externamente esse é o limite entre tórax para cima e abdômen para baixo. Mas na inspeção do exame cardiológico, a gente tem que olhar o abdômen, especialmente o epigastro. Por quê? Porque pulsação no epigastro pode ter relação, e geralmente a relação dela é com a aorta ou com hipertrofia de ventrículo direito. Tá? A gente já vai chegar lá. Além disso, pode haver aneurisma. Tá? Aí a gente vai, inspeciona e diz assim, esse cara realmente tem uma proeminência onde o gradil costal dele esquerdo tem 2 centímetros ou 3 mais para frente do que o direito.
E aí a gente fica aqui, é uma alteração óssea ou é uma alteração cardíaca? Bom, aí o que a gente faz, gente? A gente coloca a mão e a gente olha, tá? Se há uma alteração óssea, eu não vou ter impulsão de precórdio, eu não vou visualizar toda aquela parte batendo, pulsando ao mesmo tempo. Se eu tiver nessa situação aqui uma impulsão do precórdio, eu agacho, faço a vista tangencial e olho, e o meu lado esquerdo ele está fazendo isso aqui, todo ele, ou pelo menos tipo do terceiro ao sexto espaço intercostal, bom, então realmente não é uma alteração óssea, tá? É uma alteração cardíaca que empurrou o osso para frente. Isso é importante da gente observar. Na palpação, além do ictus, está incluído que se palpe os focos de ausculta, lembrando que o foco aórtico acessório não está representado aqui, tá? Então, eu vou colocar, e aí eu posso palpar com os 3 dedos, tá? Aqui pode ser o foco aórtico, eu coloco os 3 dedos assim, buscando o quê? Buscando frêmito. O frêmito, gente, é uma vibração, ele é um... Tá? E uma vibração, sempre que eu apertar demais, eu não sinto. Tá? Então, o que a gente costuma ver nessa época que está todo mundo iniciando a prática de semiologia? Eu estou com dificuldade de achar e palpar artérias, porque falta pressão. E se vocês exagerarem na pressão, vocês nunca vão ver um frêmito, porque o frêmito tem que repousar a mão, simplesmente encosta, tá? E às vezes é um encostar de leve, tá? Para ver frêmito é isso. Eu posso sentir o choque valvar, da abertura da válvula. Geralmente, e aí parece que eu sinto trum, tá. Se eu percebo isso na ponta do dedo, como se eu estivesse sentindo a abertura e o fechamento da válvula, lembrem, ou esse paciente tem um tórax muito fininho ou ele está hipercinético, com aumento de força de contração, tá? E aí vamos lembrar daquelas síndromes hipercinéticas que a gente sempre fala, que tem a insuficiência óptica como rainha, né, típica, mas que tem a febre, que tem o hipertireoidismo, que tem a gravidez, e que todas essas situações, hipercinesia, elas têm uma pressão arterial diferencial aumentada, que é ao aumento da distância entre a pressão sistólica e a diastólica. Para eu não esquecer, frequentemente vocês vão estar num lugar e às vezes a gente ouve a enfermagem falar, não, fica tranquilo, porque isso é uma coisa de humildade que a gente tem que ter, gente. Não interessa se quem está falando, às vezes é o faxineiro do hospital, mas ele pode estar ali há mais tempo que eu, tá? Então, cuidado, principalmente quando a gente é aluno, a gente acha assim, não, médicos e o resto do mundo, né? Graças a Deus, essa época ela tá se extinguindo, né? Até ao contrário, hoje em dia tem os cachorros e os médicos, tá? Então, a gente tem que ter até cuidado com a inversão dos valores que está havendo. Mas, assim, nós somos pessoas como qualquer outras. O que eu estou dizendo é que aí eu vou lá, meço a pressão e fico apavorado, porque o seu João está com 16/10. Só que a auxiliar de enfermagem está ali e ela sabe que ele é hipertenso. E eu fico, 16/10, para fazer um AVC aqui na minha frente. E ela está tranquila e diz, não, calma, doutora, ele costuma ficar assim, o normal dele já é 15/9, 16/10, qualquer coisinha ele aumenta. Aí vocês ao mesmo tempo vão ver alguém parar e dizer assim, não, que não pode colar a pressão. Colar a pressão significa ter uma diferença entre a pressão sistólica e a diastólica pequena. Essa diferença mínima, pelo livro, tem que ser de 30 milímetros de mercúrio, é o mínimo. Tá? Então, seria, por exemplo, 12/9, tá? 14/11. Abaixo disso, 14/12, eu tenho só 20 milímetros de mercúrio. E a troca gasosa nos tecidos só ocorre por essa diferença de pressão. Então, isso é muito importante lembrar. Quando a pressão colaba uma na outra, ela fica muito próxima,
eu não tenho diferença entre a pressão sistólica e a diastólica para fazer o movimento da entrada do O2 na célula e retirada do CO2 e o que mais tem que sair, tá? Então, por isso é que todo mundo se apababar, a pressão, ela tá super junta, né? Então, neste sentido, tá? Só para lembrar que isso é o oposto da síndrome hipercinética, que tem esse aumento de pressão diferencial e que geralmente resulta no pulso martelo d'água. Então, eu palpo os focos, tá? A procura de ictus, a procura do choque valvar, aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide, mitral, certo? Lembrando que o foco mitral aqui representado é de um paciente normalinho e um paciente sem doença. Que quando eu tiver um paciente doente, eu vou espalmar a mão e sentir qual é o lugar aonde a minha mão ela é mais empurrada, tá? Aquele lugar é a pontinha do ventrículo esquerdo, é o ictus. Então, se o ictus estiver deslocado, eu vou, às vezes, ter que fazer um raciocínio de tamanho cardíaco, porque esse ictus pode estar deslocado não só por cardíaco, ele pode estar deslocado porque eu tenho uma doença pulmonar ou mediastínica empurrando ele ou tracionando ele, tá? Então, gente, lembrar aqui, isso aqui é uma imagem assim, ó. Aí tem tudo que é tipo de imagem, tá? Anatômica e assim um pouco mais informal. Nem sempre o ventrículo esquerdo ele está desenhado como vindo aqui de cima até aqui. Geralmente essa pontinha aqui, ela é sempre ventrículo esquerdo. Isso não tem erro. O ictus é a ponta do ventrículo esquerdo, tá? Não interessa se tem cardiomegalia, se tem hipertrofia de ventrículo direito, ictus é sempre ponta de ventrículo esquerdo, tá? Normalmente, quem está aqui na frente, tá? Se tem alguma força empurrando a minha mão e fazendo isso daqui quando eu estou palpando, isso é o ventrículo direito, porque é ele que está na minha frente. Pode ser que eu tenha uma imagem anatômica, não nesse momento, tá? Aonde a gente vai ver que, na realidade, esse desenho onde o ventrículo esquerdo vem até aqui em cima, ele não está muito fidedigno, tá? O ventrículo direito, ele vem mais aqui, tá? E quando eu palpo esses espaços intercostais aqui, segundo, terceiro, quarto, principalmente terceiro, quarto, eu tô com os dedos em cima do ventrículo direito, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o ictus. Então, primeiro eu já inspecionei, tá? E vi se o ictus é visível ou não. A partir daí, se ele é visível, eu vou naquele local e eu não vou direto já com o dedo no ictus. Eu vou espalmar a mão, tá? E vou colocar no precórdio do meu paciente, tá? Então, eu coloco a mão nesse sentido, botando o ictus mais ou menos aqui no meio, tá? A mão sempre espalmada, tá? E a partir daí eu vejo qual é a parte da minha mão que está sendo mais empurrada. Aí eu digo o contrário para vocês, se botar a mão muito leve, não vai sentir nada. Ou se o paciente tiver uma hipertrofia de ventrículo direito ou direito e esquerdo, vocês vão sentir a mão toda empurrando e vão ficar assim, tá, mas e aí, cadê o ventrículo esquerdo? Cadê o ictus? Às vezes a gente tem que aí fazer um pouquinho mais de força para tentar localizar. Uma coisa que acontece muito, gente, é o aluno chegar e dizer assim, professora, o paciente é todo ictus, porque eu consigo enxergar o terceiro espaço intercostal dele, aqui paraesternal, tá? Geralmente entre a linha paraesternal e a hemiclavicular, pulsa o terceiro, o quarto espaço, o quinto espaço e o sexto espaço intercostal. E aí a gente fica assim, e aí? Quem é o ictus disso tudo? Bom, não existe um ventrículo esquerdo que vai ficar nesta posição anatômica. Então, o ictus é lá a pontinha. O que eu estou palpando é o ventrículo direito, tá? E se eu estou palpando também o terceiro, quarto, quinto espaço intercostal na região paraesternal esquerda, tá? É porque ele está com uma força maior de contração, tá? Então, a gente vai
espalma a mão, localiza o ictus, vai lá, a gente tem aqui a fúrcula, né? Depois eu tenho um manúbrio, uma saliência entre o manúbrio e o corpo do externo. Nessa saliência é chamado de ângulo external ou ângulo de Louis. Passa o dedo aqui, eu estou em cima da segunda costela. Como o espaço é intercostal entre as costelas, o primeiro está em cima e o segundo está embaixo. Para eu não me perder, gente, eu tenho que fazer assim, ó. 1, 2, 3. Ah, não dá para contar? Bota o dedo aqui no 3. 4, e aí a gente vai contando, tá? Às vezes a gente tenta no olho e se dá mal, tá? Porque o paciente, lembrem que aqui a gente tem um emaranhado de cartilagem, tá? Então, até o quarto, quinto espaço intercostal, às vezes vai muito bem. Depois, eu acabo não conseguindo contar. Se eu colocar os dedos no espaço intercostal, terceiro, quarto, quinto, aí vai lá, pega esse dedo, bota lá no quinto, tá? Posso ir indo em direção à linha M clavicular, tá? Venho aqui nessa direção para eu poder contar, então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Cuidem que o sexto, ele é bem embaixo, tá? Aí eu conto e coloco a localização do ictus do meu paciente, tá? Normalmente o ictus está no quinto espaço intercostal, em alguns livros no quarto ou quinto espaço intercostal, na linha M clavicular esquerda. Uma outra pegadinha que tem, gente, é a pessoa às vezes pensa que porque o ventrículo direito está hipertrofiado, ele vai crescer tanto que vai aparecer do lado direito do externo. Não, tá? Eu vou palpar tudo do lado esquerdo do externo, a não ser que eu tenha uma atelectasia aqui que tenha puxado todo o mediastino para o outro lado, tá? Se eu tiver com desvio de mediastino, aí é outra história. Se o mediastino está no local, tanto a hipertrofia do direito quanto do esquerdo serão estudadas no hemitórax esquerdo, tá? Para lembrar, gente, para avaliar a posição do mediastino, eu vou inspecionar a posição da traqueia, palpar a posição da traqueia e palpar a posição do ictus. Aí vocês vão dizer, tá, mas a traqueia só se altera se houver um desvio grande de mediastino, correto? E o ictus pode alterar por outros motivos, perfeito. Mas parte-se do princípio que vocês fizeram uma ausculta pulmonar, um exame pulmonar também para ver esse ponto. Tem diminuição ou ausência de murmúrio vesicular em alguma das partes, tem aumento ou diminuição dos espaços intercostais para eu pensar em patologia pulmonar. Por que esse paciente ele está internado? Né? A queixa principal dele qual é? É dispneia, é DPOC, é dispneia por DPOC, por cardíaco, enfim, para eu poder, a partir daí, ter uma ideia. Lembrem, gente, que a gente tem variações fisiológicas do ictus, e essas variações estão conforme o biótipo do paciente. Então, aqui a gente tem um brevilíneo e aqui a gente tem um longilíneo. Os dois estão normais, mas se eu for contar, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. O outro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto espaço intercostal, tá? Então, cuidado, porque o biótipo, às vezes, ele... E outra coisa, existe o chamado coração em gota. Ele fica literalmente uma gota atrás da coluna, tá? E esse coração em gota, ele é muito comum no paciente DPOC, porque o DPOC ele é tão hiperinsuflado que ele começa a espremer o mediastino e o mediastino ele vai virando literalmente uma coisinha puxada. Então, em paciente DPOC, tem dois motivos para eu não palpar o ictus. Um, o paciente tem um coração em gota. 2, o coração pode estar num lugar normal, mas a camada de ar pela hiperinsuflação entre coração, camada de ar e a minha mão aqui para palpar ictus, ela é muito grande. Então, dificilmente eu consiga palpar o ictus num paciente DPOC, tá? Ou num paciente asmático em crise, que esteja hiperinsuflado naquele momento, tá? Eu, às vezes, fujo ao assunto aqui, às vezes me vêm umas coisas na cabeça.
Numa aula do Noal, que eu não me lembro, gente, agora, se foi no Leiga em Casa, importantíssimo entender que o coitadinho do asmático, quando ele está fora da crise, a não ser os asmáticos graves, ele tem um exame físico normal e uma espirometria normal, tá? Porque o que está acontecendo às vezes é que o colega vai, acha que é asma, muito bem, pede espirometria, vem normal, não é asma. Como é que tu estava naquele? Não, estava ótimo, não estava úmido, não estava chovendo. Ih, fazia um mês que eu não tinha nada. Então, lembrem, gente, se eu não tiver com broncoespasmo, eu não consigo operar a espirometria, tá? E lembrem que se o asmático estiver fora de crise, ele é uma criatura normal como qualquer outra, mas se ele estiver numa crise grave, ele está hiperinsuflado, certo? Então, lembrar que no brevilíneo, que é o mais atarracadinho, tá? E cuidado, porque às vezes diz assim, não, então todo baixinho é brevilíneo, todo alto é normolíneo. Não, a gente mede, lembra, bota os 2 dedos, né, na borda costal, se tem ângulo de 90 graus, normolíneo, se for maior, brevilíneo, se for mais agudo, menor que 90, longilíneo, tá? Às vezes não tem a ver com a altura, certo? Então, se aceita que o ictus de um brevilíneo, em vez de estar no 5º espaço intercostal, ele possa estar no 4º espaço intercostal e 2 centímetros em direção à linha axilar anterior esquerda, tá? 2 centímetros para a esquerda. Assim como que se aceita em um normolíneo que o ictus esteja um espaço intercostal abaixo, um longilíneo, que está no 6º, portanto, tá? E que ele esteja 2 centímetros em direção ao externo, certo? Mais para dentro. Então, isso é fisiológico, tá? Por isso que o biótipo, às vezes, é importante para a gente poder dizer, esse paciente tem um deslocamento do ictus, tá? Mas e o biótipo dele, ele corresponde ao deslocamento? Pode ser que sim ou não, tá? Bom, não visualizar ictus, não palpar ictus, não quer dizer patologia. Quando vocês estiverem se examinando, e vocês vão dizer assim, professora, ninguém aqui da aula tem ictus visível ou palpável. Então tá. Então manda ele fazer 20 polichinelos, tá? Manda deitar e vocês vão ver provavelmente ictus palpável. Às vezes o precórdio fica batendo, tá? Então, é só aumentar o esforço físico, aumenta a força de contração e aquilo ali se mantém por um tempo e eu posso examinar melhor, tá? Lembrar que os pacientes da gente nem sempre podem fazer essas manobras, certo? Aí, gente, quando eu tenho deslocamento do ictus, lembrar isso, é um problema cardíaco ou é um problema pulmonar? Vamos ver a queixa e vamos ver como é que está o exame da ausculta pulmonar e, se for necessário, da percussão pulmonar, do freio do tórax vocal, tá? Aí, gente, vem uma seguinte frase que diz: a hipertrofia do ventrículo direito ou então, isso aqui, gente, assim, ó, sempre vai ter um que vai achar lá um livro que disse que no ventrículo direito, tarará, papapá. Então, o que quer dizer, gente? O ictus é a ponta do ventrículo esquerdo. Se o ventrículo esquerdo estiver normal e só houver hipertrofia do ventrículo direito, isso não movimenta significativamente o ictus. Ele segue no lugarzinho dele. Mas ele está deslocado, eu conheço esse paciente, ele está deslocado 1 centímetro, 1,5 centímetros para a esquerda. Bom, mas isso pode ser fisiológico. Não é isso que vai me dizer assim, olha, não, o ictus deslocou por causa da patologia do ventrículo direito. O que o ventrículo direito faz no ictus que é muito interessante? É uma coisa que se chama retração sistólica apical. Então, é importante, vamos tentar representar aqui. Isso aqui é difícil, ainda mais olhando contra, gente. Aqui está o meu ventrículo direito, tá? E aqui está o meu ictus, que é a ponta do ventrículo esquerdo. Então, durante a sístole, a pontinha vem para frente, tá?
e eu tô com a mão aqui palpando ou tô inspecionando, eu tô sentindo ele vir para frente. Isso é fisiológico. Durante a sístole, o ictus vem à ponta do ventrículo esquerdo e eu posso visualizar ou palpar. Quando eu tenho uma hipertrofia de ventrículo direito, o ventrículo direito ele fica gordo assim. Só que agora é que nem um braço musculoso. Quando ele vai contrair, ele se aperta de uma maneira que ele empurra para dentro o ventrículo esquerdo. Isso é que se chama retração sistólica apical. Então, eu não sei se dá para entender isso, e se não der, peçam e vamos tentar repetir ou representar de uma outra maneira que não me vem à cabeça. Então, gente, aqui é a ponta do ventrículo esquerdo. Aqui está o ventrículo direito hipertrofiado. Como ele está hipertrofiado, ele tem uma força de contração maior. E nessa força de contração, ele simplesmente pega e empurra a ponta do ventrículo para dentro. Por isso se chama retração sistólica apical. Então, o que vocês percebem? Bom, se o cara tem uma hipertrofia de ventrículo direito desse nível, eu provavelmente, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal, eu estou sentindo todo ele, tá? Pulsando com os dedos no corpo. Ou eu estou olhando e o pré-corte está todo indo para frente, tá? E aí, eu palpo supostamente onde seria o ictus e eu noto que naquele lugar onde é o ictus, na hora que todo mundo está fazendo isso, aquele lugar some, entendeu? Então é como se na hora da sístole desaparecesse uma parte, diminuísse a parte pulsátil. Isso me faz pensar em hipertrofia de ventrículo direito, tá? Então, relembrando, falando mais uma vez, ventrículo esquerdo é o ictus, a pontinha dele, tá? Essa imagem aqui eu não gostei dela, tá? E se vocês olharem, umas parece que é só o direito, aí vai variar bastante. Além da localização do ictus, a gente vai ver a extensão do ictus. E aí, gente, eu vou avaliar o ictus conforme as polpas digitais. Tem uma imagem muito infeliz no Bates, tá? Vou voltar para cá, aonde, gente, a pessoa está avaliando a extensão do ictus com os dedos nesta posição aqui, gente. Mas só um pouquinho. O ictus, ele vai aparecer num espaço intercostal. E o espaço intercostal não é nesse sentido. Ele é neste sentido aqui. Então, para avaliar um ictus, eu tenho que estar com os dedos no espaço intercostal. E não avaliar, tem 3 centímetros, tem 4. Não, só um pouquinho. Isso aqui eu estou pegando vários espaços intercostais, tá? E isso não está me dizendo nada. Então, se eu quero saber quantos dedos, quantas polpas digitais, quantos centímetros tem o ictus, eu coloco os dedos num espaço intercostal, aonde o ictus foi visível, ou aonde o ictus foi palpável com a mão espalmada, e aí eu coloco nesse sentido aqui, tá? Vamos fazer aqui o espaço intercostal, os meus dedos, e vou colocar 1, 2, 3, tá? Primeiro, cada um tem que saber quantos centímetros tem as suas polpas digitais, porque gente tem gente que tem um dedo indicador maior que o meu dedão, tá? Então, assim, ó, isso é muito importante, tá? Vocês vão ver gente com um dedinho assim que tem pouco mais de meio centímetro. Então, para vocês dizerem 2 polpas, 3 polpas, a gente não escreve em polpas, a gente escreve em centímetros. Para isso, eu vou medir quantas polpas tem os meus, aliás, desculpa, quantos centímetros tem as minhas polpas digitais. 2, ou 3, ou 4. O que acontece quando a gente está palpando o ictus? A gente está palpando o ictus aqui, e aí dá a sensação, gente, que está todo mundo, parece que os 3 estão batendo. Tá? E aí eu fico naquela, não, chega mais para cá. Acho que está batendo, chega mais para cá. Acho que está batendo. O que eu costumo fazer, gente? Eu, por exemplo, aqui está batendo, tá, muito bem. Coloco outro dedo, tá batendo. Aí eu chego, por exemplo, esse dedo um pouquinho mais para o lado, parou de bater. Então o lugar dele é aqui onde está batendo. Aí eu chego para o lado, não, está batendo, então eu venho para cá. Chega um pouquinho, está batendo, então eu venho para cá. E aí eu coloco o último dedo.
E aí eu fico na dúvida, será que eu estou sentindo o último dedo ou não? Quando eu estou com os 3 dedos pressionados aqui, às vezes se eu levantar o dedo do meio discretamente aqui, eu sinto melhor a percepção nesse dedo, tá? E se for preciso, gente, eu posso levantar os outros e sentir nesse aqui, tá? E se vocês disserem, Rosana, eu não consigo de jeito nenhum, então vamos fazer o seguinte, bem horrivelmente, tá? Enfia o dedo aqui, o indicador, tô sentindo. Leva para o lado, tô sentindo, deixei de sentir. Agora sim, vamos medir quantas polpas tem, tá? Normalmente, o ictus, ele tem 2 polpas digitais. A partir de 3 ou mais polpas, e essas 2 polpas equivalem a mais ou menos 2,5 centímetros, eu tenho um aumento do tamanho do ictus. E o ictus vai aumentar de tamanho quando houver cardiomegalia. Detalhe, cardiomegalia com ou sem hipertrofia anterior, tá? Então, vocês têm que separar dentro da cabeça, o ventrículo esquerdo ele pode ter só hipertrofia, só cardiomegalia e hipertrofia e cardiomegalia, que é o mais comum, tá? O que a gente vai ver então? Bom, eu palpei, tem 3 ou mais polpas, eu vou ver quantos centímetros, deu 4 centímetros o meu ictus, tá? Onde ele está localizado? Ele se localiza entre a linha paraesternal e a linha axilar anterior esquerda, certo? Eu vou localizar aonde ele está. E aí, então, no momento que eu tenho um ictus aumentado de tamanho maior do que 2,5 centímetros, ou com 3 ou mais polpas digitais, eu tenho aquele ictus que se chama ictus difuso, que ocorre quando há cardiomegalia. Então, ao achar um ictus difuso, temos uma certeza. O coração está cardiomegálico, o ventrículo esquerdo está dilatado. Se o direito está ou não, não sei. Se o esquerdo também está hipertrofiado, ainda não sei. Tá? Existe uma outra característica que pouca gente fala na avaliação do ictus, que é a mobilidade do ictus, porque a informação ela é muito pobre. Mas, já que a gente está aqui, vamos fazer e aprender. Eu localizo o ictus desse paciente, tá, em decúbito dorsal. Aí eu viro ele em decúbito lateral esquerdo e vejo se ele se movimentou ou não. Se ele se movimentou, eu vou ver enquanto ele se movimentou. Eu deitei do lado esquerdo e ele baixou 1 a 2 centímetros. Tá normal. Agora eu viro para o lado direito. E aí eu vejo se ele também vem em direção ao lado direito por mais 1 a 2 centímetros. Isto mostra uma mobilidade do saco pericárdico, tá? Se não houver essa mobilidade, eu posso ter uma sínfise pericárdica, ou seja, o meu pericárdio está aderido. E se ele está aderido, ele sofreu um processo inflamatório. Ele tem que ter aderido por algum motivo, ou uma pericardite prévia, ou um câncer que infiltrou, qualquer motivo para deixar aderido. Só que isso aqui tem uma baixa validade semiológica. Então, normalmente, não se faz de rotina a mobilidade do ictus. Mas é interessante, quando a gente estiver examinando um colega, fazer isso para aprender e para ver, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem muita gente que dorme do lado esquerdo e diz, não dá para dormir do lado esquerdo porque eu sinto uma extracístole atrás da outra. Eu começo a sentir o coração pulsar aqui em cima, tá? Aí eu viro para a direita. Por quê? Porque o coração se aproximou do gradil costal, certo? Bom, a partir daí, então, vamos para a intensidade do ictus. E aqui, gente, a gente tem que ter um pouco de, obviamente, prática, tá? Se eu palpar, aí a pergunta é sempre a mesma, mas se eu só palpo o ictus normal, o que vai acontecer? Eu nunca vou saber como é que é alterado. Não, gente, se vocês só palparem ictus normais, com força de contração normal, o dia que vocês encontrarem uma força de contração maior, vocês vão dizer, agora o meu dedo parece estar sendo empurrado para fora.
tá? Então, na realidade, vou avaliar a intensidade do ictus, espalmo a mão, vejo aonde ele está tocando dentro da minha mão. Às vezes eu sinto aqui, eu posso até localizar ele para um lugar de maior sensibilidade, tá? E aí, só no espalmar da mão, normalmente eu já vejo assim, que graças a esse ictus, ele está empurrando a mão mais do que os outros que eu conheço, tá? Bom, a partir daí, localizei o ictus e aí eu vou colocar os dedos nos espaços intercostais, tá? 2 dedos ou 3, conforme o tamanho dele. E aí, gente, vamos tentar representar assim, que o ictus normalmente empurra o meu dedo dessa maneira, tá? Aqui está o ictus e aqui está o dedo, tá? Então, eu sinto isso daqui. E quando eu tenho uma hipertrofia, eu sinto isso daqui, tá? E aí tem 2 características aqui que eu estou representando. A primeira característica é, ele está empurrando com mais força, tá? E a segunda é, ele está levando mais tempo para empurrar o dedo. Então, quando eu estou num ictus normal, eu faço aquela empurradinha leve, em seguida volta ao normal. Quando eu tenho uma hipertrofia, empurra e mantém por mais tempo, empurra e mantém por mais tempo. Quando vocês palparem um ictus, estiverem de unhas curtas, naturalmente, é muito interessante, que vocês já são de uma época, gente, que existem vários cuidados que as pessoas tomam, né? Mas assim, ó, na minha época, a fisiologia era feita com sapo. E a gente abriu o pobrezinho de sapinho, né? E uma das coisas que o professor fazia é, pega o coração do sapo e tenta fazer ele parar de bater. Gente, para quem nunca viu, o coração do sapo é do tamanho de uma unha de minguim pequena, né? E aí a gente pegava aquele coração, gente, e a gente ia apertando e é como se não tivesse como parar ele, entendeu? E olha que aquele coraçãozinho é uma coisinha de nada. Isso é para vocês entenderem o poder da força da contração do músculo cardíaco. Tá? É como pegar um bíceps hipertrofiado, colocar os dedos e aí pede para contrair, e aí aquele bíceps empurra o teu dedo com força. Aí você diz, não, mas eu vou empurrar e vou ficar segurando. E aí a pessoa que tem o bíceps faz força para contrair o bíceps, e aí não adianta, eu posso empurrar para baixo que o bíceps vai empurrar o meu dedo para cima. Então significa que o coração está mais forte, tem mais força de contração. Isso está me falando que eu tenho uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso se chama ictus propulsivo. Então, toda vez que eu tenho mais força de contração, que está me sugerindo hipertrofia de ventrículo esquerdo, eu tenho ictus propulsivo. Mas, Rosana, tem um paciente que tem um ictus que é propulsivo, mas que tem 3,5 centímetros. Então, ele é um ictus difuso e propulsivo, porque o teu paciente tem hipertrofia de ventrículo esquerdo e dilatação do ventrículo esquerdo. Tá, e o direito, como é que eu sei? Colocando os dedos no 3º, 4º e 5º espaço intercostal, paraesternal, tá? Não é para botar na linha hemiclavicular, é na paraesternal, e sentindo que os meus dedos todos estão sendo empurrados, tá? E na hipertrofia do ventrículo direito, é engraçado, mas a gente sente essa mesma força de contração que o ventrículo esquerdo e o ictus fazem na ponta do dedo da gente, tá? Então, daí vem o nome ictus propulsivo igual a hipertrofia, certo? Lembrar, gente, que se eu tiver um paciente magro, hipertireoideu, que fez um exercício recente, tá? Ou que acabou de tomar um susto, sabe quando a gente diz, levei um susto e meu coração tá saindo pela boca? Faz uma descarga adrenérgica, a gente bota a mão no peito e o coração tá bum, 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 e a gente sente, tá? Então, vocês podem brincar em casa, não, e testar,
palpem o ictus de vocês, tá? Tentem palpar primeiro deitado, tá? Lembrar que no exame cardíaco a gente pode botar um travesseirinho baixo para examinar, braços ao longo do corpo. Se a gente está se autoexaminando, a gente vai ver onde é que fica o quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular e palpa. Voltando a lembrar, gente, a questão da mama na mulher que leva muito constrangimento às pacientes e aos alunos, tá? Alunos, meninos ou meninas. Então, assim, ó, Dona Maria, a senhora pode levantar a sua mama um pouco? E aí a Dona Maria vem, ela vem daqui, levanta a mama e aí eu espalmo por baixo, tá? Então, em vez de vocês ficarem com uma mão levanta, com a outra espalma, não. A Dona Maria vai se sentir mais segura se ela tiver assim. Porque aí ela sabe, eu só quero que a senhora levante a mama, Dona Maria. E ela, com a maior naturalidade, ela bota aqui e ela levanta, porque geralmente ela já foi examinada outras vezes. E dessa maneira eu posso auscultar melhor o foco mitral, por exemplo, eu posso palpar o ictus, eu posso espalmar a mão, tá? Porque se eu fizer isso tudo por cima de uma mama, a validade é nenhuma, tá? E aí vocês vão dizer assim, mas tem aquela mama super volumosa. Olha, a mais difícil é o silicone, tá? Porque a mama super volumosa, lastimavelmente, ela cai, entendeu? E aí a gente brinca que a gente pede para o paciente fazer pá, bota lá para trás, espalma a mão, tá? Nessa hora, gente, eu teria uma colega da FURG que diria, Rosana, não faz isso. Ela disse nada. Bom, então, gente, e por que no hipertireoidismo? Porque o hipertireoideu tem aumento da força de contração, certo? E o hipo tem diminuição da força de contração, tá? Então, a gente vai escolhendo os dois tipos. Duração do ictus, tá? Então, quanto tempo dura um ictus? No máximo, o ictus pode durar até 2/3 de uma sístole. Aí vocês vão dizer assim, tá, como é que eu vou saber isso? Então, primeira coisa, gente, para saber se eu estou na sístole de ácido, eu tenho que estar auscultando, tá? Então, eu vou pegar. Outra coisa, eu quero palpar o ictus, certo? Então, eu não vou pegar e auscultar o foco mitral e palpar o ictus no foco mitral. Não. Eu posso pegar o meu esteto e colocar num foco que seja bom, pode ser o aórtico acessório, o pulmonar, o tricúspide, desde que eu esteja ouvindo bem. A partir daí, eu estou ouvindo bem, pode ser na aórtico, eu estou ouvindo lá, tum-tá, 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 e eu sei que a sístole é entre o tum e o tá. E aí eu começo a observar tum-tá, 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 tum-tá. Quanto tempo entre o tum e o tá esse dedo ocupa? Na hipertrofia, geralmente, eu sinto assim, ó, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ele me empurra e me mantém com o dedo empurrado até chegar à segunda agulha, tá? Ele ocupa praticamente toda a sístole, tá? Às vezes o livro diz, olha, na realidade, a sístole, desculpa, o ictus tem que ocupar até meia sístole, tá? Isso aqui, se não me engano, é do Porto, tá? Aonde fala, aí até a gente tem que ver em questão da prova, né? Se o Bates fala em 2/3 também, e fala em meia sístole. Mas, se vocês fizerem isso algumas vezes, o dia que vocês tiverem uma duração aumentada do ictus, ou seja, está te mostrando que ele está hipertrofiado, porque o músculo hipertrofiado leva mais tempo contraindo, vocês vão sentir a diferença. Esse ictus que leva mais tempo contraído é o ictus sustentado, tá? Então, vamos supor que eu tenho um paciente magro e o desgraçado, coitado, ainda até tem lógica, hipertireoideu. Aí eu vou lá, espalmo a mão e, na realidade, quando ele é bem magrinho, eu já sinto todo o precórdio dele meio que pulsando, entendeu? Aí eu vou, palpo no terceiro, quarto e quinto e eu tô sentindo o ventrículo direito e eu tô assim, mas esse cara é doente ou não? Bom, se eu estiver diante desse quadro, eu vou pedir uma ecocardiografia para ver, até porque ele tem um fator de risco, que é o hipertireoidismo, pelo menos, tá? Mas pode acontecer. E aí a gente fica, tá, mas aí eu estou sentindo, o ictus faz mais força que todos os outros, mas ele faz mais força e é sustentado? Ele ocupa quase toda a sístole? Ocupa. Então, esse cara deve ter hipertrofia do ventrículo direito, sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa sustentação, a duração do ictus,
tem um valor semiológico quase que mais importante até do que essa força de contração do ictus, certo? Isso é importante, tá? Então, é uma característica importantíssima da hipertrofia e eu sempre gosto de dizer, vai aparecer até lá a prova da residência. Então, aqui, gente, assim, ó, primeiro, vamos pensar assim, ó, esse cara não, isso aqui não é uma mão espalmada para examinar, tá? Mão espalmada os dedos estão encostados, tá? E lembrem que entre os dedos aqui, nessa área, geralmente eu posso ter um ictus entre um dedo e o outro, dependendo dos meus dedos. Então, eu vou tentar colocar a região que eu acho que está o ictus por aqui, tá? E lembrem que se eu fizer uma pressão pequenininha, às vezes eu não vou sentir. Às vezes eu tenho que fazer uma pressão um pouco mais firme, tá? É interessante assim, ó. Uma vez já teve um aluno que disse assim, não, mas tu tá palpando diferente da Rosana. E o outro, mas por quê? Porque ela aperta mais. Aí, vocês às vezes, mas não consigo escutar nada. Às vezes vocês não estão apertando o esteto o suficiente. Não consigo palpar a artéria. Às vezes vocês não estão apertando o suficiente. Ou estão apertando tanto que ocluíram a cardial, por exemplo. Tá? Então, lembrar, mão espalmada, aqui o que ele fez, ele está contando os espaços intercostais. E ele tem que começar aqui de cima do ângulo external, né? Aí ele botou o dedo no 2, no 3, no 4 e lembrar que ele pode movimentar esses dedos, tá? Porque a gente, afinal, só tem 4 disponíveis na linha, tá? E às vezes o minguinho não tem muita força. E aqui ele corretamente colocou nessa imagem os dedos todos no espaço intercostal para avaliar o tamanho do ictus, a duração do ictus, certo? E se ele é propulsivo ou não. Bom, aí, gente, algumas coisas para a gente comentar aqui. Então, algumas eu já falei, né? Lembrar, então, da retração sistólica apical, tá? Que é aquele precórdio que, na hora da sístole, ele salta todo e parece que aí mesmo é que desapareceu a ponta do ventrículo esquerdo, tá? Às vezes, vocês não... Tem coisa, gente, que a gente só acha se procurar, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu souber que o meu paciente é um DPOC, se eu sinto que ele tem o precórdio todo, eu já visualizei, ele está aumentado. Até provar o contrário, ele tem um cor pulmonar, que é uma insuficiência cardíaca direita causada por doença pulmonar. E essa doença pulmonar é o DPOC. Ah, mas por que o DPOC causa? Porque o DPOC tem uma desestruturação anatômica. Ele vai fazendo uma série de cicatrizes que ele vai puxando e distorcendo alvéolo, veia, artéria, arteríola, e isso aumenta a resistência vascular do pulmão. Se aumenta a resistência vascular, a gente vai ter uma hipertensão arterial pulmonar e o ventrículo direito vai ter que fazer mais força para contrair. Lembrar, gente, a gente vai encontrar um monte de paciente com hipertensão arterial pulmonar secundária ao DPOC. E esses pacientes, eles vão ter hiperfonese de B2 mais audível no foco pulmonar, tá? Assim como os pacientes com hipertensão arterial sistêmica têm hiperfonese de B2 no foco aórtico, tá? E só para relembrar, as crianças têm a fonese melhor de B2 no foco pulmonar e os adultos no foco aórtico. Então, cuidado quando estiverem na pediatria para dizer assim, não, tá hipofonética a válvula aórtica dessa criança, porque eu estou ouvindo melhor aqui, tum-tá, no foco pulmonar, tá? Na realidade, a gente tem uma anatomia diferente e acaba retumbando melhor, entre aspas. Além disso, o adulto ele vai tornando a aorta dele cada vez mais rígida, tá? Porque ela vai calcificando e perdendo elasticidade. E isso altera a fonese da agulha, tá? Bom, o levantamento em massa do precórdio, então, lembrar sempre de palpar os dedos e ver se eles estão fazendo isso daqui, certo? O choque valvar é aquela palpação que eu palpei no foco pulmonar,
palpei aqui no foco aórtico, no aórtico acessório, e assim eu vou e eu sinto aquele. É como se eu sentisse abrir a válvula. Talvez vocês consigam perceber isso em vocês, em adultos jovens, tá? Magros, pós-exercício. Vocês vão dizer assim, não, eu estou ouvindo até aqui, tá? Da mesma maneira, por exemplo, é para ouvir B1 e B2 no pescoço? Não, não é. No pescoço era para eu ouvir nada de preferência, tá? Eu posso ouvir zumbido venoso, que é a vibração do som nas veias. Mas o certo seria ouvir nada. Aí você vai dizer assim, mas Rosana, e isso é uma dúvida que sempre aparece, a aorta não faz barulho, desculpa, a carótida, não faz barulho quando o sangue passa na carótida? Se a carótida estiver normal, não é para fazer barulho. Existe até um sopro fisiológico de carótida, mas sempre que eu ouvir um sopro na carótida, eu vou investigar o meu paciente, porque pode ser fisiológico ou não. Dessa mesma maneira, que era para eu chegar aqui na ausculta do pescoço, né? Pedir a apneia, porque se eu quero ouvir a parte cardíaca, eu não adianta a traqueia estar fazendo que eu não estou ouvindo nada, tá? Então eu vou colocar o estetoscópio, peço ao paciente enche o peito de ar, tranca, e aí eu fico ouvindo. E aí, às vezes, para nossa surpresa, a gente fica ouvindo. Mas não era para estar aqui. Mas acontece, gente, que às vezes a condição de transmissibilidade do som do tórax, ele é muito favorável. E aí, quando eu vejo, eu estou ouvindo bolha no meio do pescoço, tá? Ou na região supraclavicular, e nem se fala, tá? Eu não sei se eu falei na outra aula, mas existe uma coisa muito comum, tá? E que vocês encontram entre vocês, colegas, que é o zumbido venoso. O zumbido venoso, na realidade, é essa vibração do som nas veias e ele é melhor audível nas regiões infraclaviculares, principalmente na esquerda, tá? Então, peguem as crianças todas da família, da vizinhança, tá? E auscultem, normal, tá? Busquem pelo sopro, e aí cheguem aqui na infraclavicular esquerda, bota o estetoscópio e fique esperando. E vejam se vocês não ouvem um sopro suave e cisto-diastólico. Então eu vou ouvir. Isso aqui provavelmente é só zumbido venoso, tá? Mas se for uma criança, a persistência do canal arterial também pode ser muito bem audível aí. Então, a gente assim, ó, bom, se já está mais velho, nunca teve sintoma nem nada, tudo bem, mas cuidado com isso, tá? Mas busquem o zumbido venoso para acostumarem com ele. Primeiro, porque é um excelente sopro cisto-diastólico para a gente aprender, tá? Quando vocês forem buscar um sopro, não esperem o som que eu faço pela boca, gente, tá? O sopro, ele é uma vibraçãozinha no ouvido. Uns com mais dificuldade para ouvir, outros com menos. Mas tem que treinar o ouvido, certo? Bom, aí vamos lá para a região epigástrica do paciente. Aí você vai dizer, mas aí não é abdômen? Não, a região epigástrica ainda está dentro do exame, apesar do limite do tórax, da estrutura tórax ser uma linha reta na base do apêndice xifoide, portanto, os hipocôndrios estão para baixo, tá? Lembrem que eu vou avaliar, por quê? Porque se eu tiver hipertrofia de ventrículo direito, o ventrículo direito, ele começa a empurrar o diafragma para baixo e ele pode pulsar na região epigástrica. Então, quando eu olho, meu paciente está deitado e aqui está o apêndice xifoide dele, e eu estou olhando aqui e começo a ver que isso daqui é a mesma frequência cardíaca do pulso radial que eu estou pegando, bom, aí eu tenho algumas hipóteses. É uma aorta normal num paciente magro? É um paciente que está hipercinético, que fez esforço físico, porque está ansioso? É um aneurisma de aorta? Ou pode ser também uma hipertrofia de ventrículo direito, ou pode ser também uma coisa que se chama pulso hepático, tá? E aí eu até prefiro deixar para a gente explicar isso numa outra
aula, mas só para ficar a ideia, porque eu nunca vi ninguém falar do pulso hepático. Na realidade, gente, se eu tiver uma lesão muito grave da válvula tricúspide, eu vou ter uma... Lembre que a pressão no átrio direito é a pressão venosa central. Se eu tiver uma estenose enorme da tricúspide, quando o sangue está no átrio e vai passar pela tricúspide estenosada, a pressão venosa central está muito alta. E essa pressão venosa central, ela vai se refletir para as duas cavas. Mas lembrem que a cava inferior, ela tem mais toda a parte da pressão hidrostática, tá? Contra ela. Então, eu posso olhar e, de repente, eu vejo que o meu fígado, ele dá uma pulsada por estase sanguínea, e esse pulso do fígado pode ocorrer, por exemplo, na diástole ou na sístole. Aí vai depender o que é. Se eu tiver uma estenose da tricúspide, a estenose vai dar problema quando? Quando o sangue estiver, durante a diástole, passando do átrio para o ventrículo direito. Então, nessa estenose grave da tricúspide, a pressão na hora da diástole é tão grande que há uma estase sanguínea no fígado que ele chega a pulsar, entendeu? E a gente nota um pulso discreto. Ah, mas como é que eu vou saber aí se é o fígado ou não? Gente, o fígado, ele vem do lado direito, né? Se vocês olharem as imagens, vocês vão ver que o fígado, ele tem de 4 a 8 centímetros, ele está lá embaixo do apêndice xifoide. Aí você vai dizer, mas como é que eu não palpo isso? Porque ele está fininho ali e ele tem uma borda fina. Mas sempre que vocês estiverem ali, nessa região, vocês estão com a mão, a não ser que tenha variação anatômica, em cima do lobo esquerdo hepático, tá? Então, aí eu vou ver que, bom, tem uma pulsatilidade muito maior. E esse paciente provavelmente vai ter uma hepatomegalia, porque eu não estou falando de uma estenosezinha mitral, eu estou falando de a estenose mitral ou a insuficiência mitral. A única diferença é que um vai pulsar na sístole e outro na diástole. Tá? Bom, aí, gente, a causa mais comum de pulso epigástrico, sem dúvida, tem o fisiológico e a hipertensão arterial sistêmica, tá? Na hipertensão, a gente vê todos os pulsos. Por exemplo, pulsação de fúrcula é muito visível no paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, às vezes, eu olho e o cara tá com a tá com a fúrcula pulsando, tá? E aí eu olho aquilo ali tá pulsando, ele pode estar ansioso, ele pode ser hipertenso e ele pode ter um aneurisma de aorta, pode, tá? Não tenho dúvida nenhuma, tá? Da mesma maneira, se eu tiver um aneurisma de aorta, quando eu chegar no foco aórtico, estiver naquela fase que eu tô palpando, eu posso sentir pulsação no foco aórtico. Mas, por que o foco aórtico, que nunca pulsou na vida, ele agora está querendo empurrar o meu dedo? Porque tem aneurisma ali, certo? Então, existem várias hipóteses para isso, né? Lembrem que a gente só fica com a hipótese fisiológica quando ela é muito óbvia, tá? Se eu ficar na dúvida entre uma patologia ou uma coisa fisiológica, ou é um paciente que eu conheço muito e sei que ele vai voltar se eu mandar e ele está assintomático e tal, eu posso até mandar voltar para examinar. Se é um paciente que eu estou na dúvida, eu vou pedir os exames que eu tenho que pedir, certo? Aí, outra pergunta. Como saber se aquela pulsação que está lá, o epigastro, ele está fazendo aquela pulsaçãozinha, aquilo ali é um ventrículo direito, certo? Ou aquela pulsação é uma aorta? Bom, gente, aí vamos voltar para uma imagem. Aqui, tá? Vocês estão vendo que nesse desenho aqui, pelo menos, tá? E aqui a gente tem um outro. Nesse desenho, a borda do ventrículo direito, ela tá... Aqui tá o apêndice xifoide, tá? Ela tá quase lá no apêndice xifoide. Então, se houver hipertrofia, ela pode baixar aqui. E ela pode baixar muito a ponto de eu sentir que tem uma parede literalmente empurrando a minha mão, ou ela baixa um pouco
E aí eu vou ter que fazer um movimento, gente, se eu tô aqui com o gradil costal, tá? Eu tenho que fazer um movimento, vamos pensar aqui, tá? Então, aqui está o meu gradil costal, lado direito do paciente, lado esquerdo. Se for a aorta está nessa reta aqui. Eu venho aqui, palpo ela aqui, sigo palpando, palpo ela aqui e ela começa a desaparecer perto da cicatriz umbilical, porque aí ela vai se abrir e se dividir na ilíaca, certo? Eu posso também pegar e ver quantos centímetros tem essa pulsação aorta para ver se eu posso pensar num aneurisma. Então, eu posso pegar e fazer isso aqui, ou 3 dedos, ou 4 dedos. Mas a melhor forma de ver o tamanho da aorta é, eu coloco os 2 dedos, um de cada lado da pulsação, de forma que eu sinta bater aqui e sinta bater aqui, tá? Aí eu tô colocando aqui, tô sentindo os 2. Abri um pouquinho, tô sentindo os 2. Abri um pouquinho, deixei de sentir um lado, volto. Abre pro outro lado, deixei de sentir. Então, a aorta tá batendo daqui até aqui, mais ou menos 3 centímetros. Isso é uma aorta normal, eu vou sentir ela bater mais ou menos entre 2,5 e 3 centímetros. Acima de 3, eu penso em aneurisma, tá? Às vezes, gente, o aneurisma é tão grande que a gente vai lá e tá assim, literalmente, e diz assim, mas eu tô sentindo bater aqui e aqui, tá? Pode ser. Mas a força que a aorta aneurismática está fazendo para empurrar o meu dedo, ela nunca vai ser igual a um músculo se contraindo, que é o ventrículo direito. Então, voltando para aquela posição onde eu tenho aqui o rebordo costal direito e esquerdo, em vez de fazer a palpação da aorta na linha reta, eu venho aqui no meio, tá? Geralmente eu dou uma preguinha de pele aqui, porque senão eu faço isso aqui para dentro e o paciente já, na realidade eu estou aqui empurrando e, vamos dizer, tracionando demais a pele e isso já causa dor. Então eu empurro um pouquinho a pele aqui e aí eu venho para cá e olha o sentido da minha mão, ela não está aqui, tá? A minha mão está indo, ela entra discretamente por baixo do rebordo costal e empurra lá para dentro. E aí, aqui na ponta do meu dedo, eu vou sentir bater nesse sentido. Aí não tem erro. É ventrículo direito, tá? Então, gente, colocar a mão, não é reta, tá? Pega a linha média aqui, afunda aqui. Geralmente a gente não consegue entrar assim no rebordo costal. Eu tenho que dar uns 2 centímetros aqui, por causa da pele. Venho aqui e aí eu empurro e vou nessa direção aqui, tá? Quando eu sinto, eu vou sentir daqui. E aí vocês vão ter certeza, isso não é aorta. Isso tem consistência de ictus, e ictus forte. Aí eu vou ter certeza que realmente é hipertrofia do ventrículo direito, tá? Bom, em relação ao frêmito, tá? O frêmito, gente, lembrar que a gente tem que localizar, se eu sentir uma vibração, eu tenho que localizar no ciclo cardíaco. Eu senti o frêmito na sístole ou na diástole, tá? Em que momento que eu estou sentindo o meu frêmito tórrico, o meu frêmito cardíaco, certo? Localizo e vou dar a intensidade de frêmito. Frêmito, 1 em 4 cruzes, 2, 3 ou 4, tá? O maior frêmito que existe, a gente sente com o estetoscópio sem encostar na pele. Aí vocês vão dizer, não é possível, é assim, gente. Quando a gente fala assim, ó, com a mão no peito, a gente sente vibrar a mão, né? E se eu fizer com uma vibração grande, eu vou sentir vibrar a mão igual, tá? Por quê? Porque na realidade é uma vibração e a vibração ela se transmite por ondas. Então, se eu tiver um frêmito de um sopro muito forte, vocês já sabem que botei, palpei o frêmito, coloquei o esteto, levantei o esteto da pele e estou sentindo aquele frêmito. Bom, isso é um baita de um frêmito mesmo, certo? O frêmito tem muita relação com a gravidade da lesão. O frêmito tem mais relação com a gravidade da lesão do que a intensidade do sopro. Agora ele não quer. Vamos ver aqui, gente, o que se passa.
ele não... Nós vamos ter que sair daqui de novo. Eu acho até, gente, que depois disso aqui... Ah, tá. É importante, sim. Então, aí, gente, exame da carótida. O que a gente mais vê fotografia em livro é o cara palpando a carótida aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, gente, é do bendito ou maldito seio carotídeo, aonde estão os baroreceptores e aonde, se eu fizer um estímulo tátil, eu posso ter um reflexo vagal que pode ser leve, de uma hipotensão à bradicardia, a intenso até uma parada cardíaca. Então, vocês cuidem aqui, gente, que a carótida comum, aqui está a clavícula, ela vem aqui e ela se divide aqui. Mas olha só, quando a gente lembra, aqui está a mandíbula, tá? Tem muitos cadáveres que a gente vai ver essa divisão muito próxima aqui, tá? Então, aqui, ele tá fazendo a divisão da carótida interna e da externa mais ou menos na altura da cartilagem tireoide, tá? Que é a cartilagem do gogó. Então, assim, ó, acima da cartilagem tireoide não é para meter a mão nunca. Vocês vão usar o terço inferior do pescoço para palpar, tá? Vocês, olhando aqui nessa imagem, vocês estão vendo que a carótida, ela é medial em relação à jugular. E que as duas estão passando por baixo do esternocleidomastoide. Existe uma relação bem interessante, principalmente naquele paciente magro ou que está desnutrido, que a carótida comum, ela pode ser facilmente achada exatamente entre o feixe external e o feixe clavicular do esternocleidomastoide. Então, vocês podem pedir uma discreta contração para frente, tá? Ou vira um pouquinho de lado, palpa aqui o feixe, que é external, tá? Relaxa um pouco, palpa o clavicular e coloca o dedo ali no meio. Bem ali no meio, se vocês acharem o local anatômico, está a carótida comum. Ali pode palpar sem problema nenhum. Aí uns vão dizer, mas não encontrei, Rosana. Então, vocês vão, ó, vira de lado, que é para contrair o esternocleido, tá? Vai colocar os dedos aqui no terço inferior do pescoço, por baixo do esternocleido, tá? Eu tô sendo aqui bem violenta. Pode relaxar agora, tá? E aí percebe o batimento e vai buscar lá o batimento da carótida. Lembrem que o exame da carótida, ele pode ser feito tanto no exame cardiovascular quanto no exame neurológico. Isso vai depender do que o professor estipular, ou vocês, como médicos, geralmente, vocês, ao se formarem, esquecem a parte da neurologia e o cardíaco, graças a Deus, não esquecem, então vocês acabam introduzindo o exame da carótida junto com o cardiovascular, tá? Lembrar que a gente não palpa a carótida antes de auscultar. Por quê? A gente primeiro ausculta ela, coloca o esteto, pede uma apneia, tranca, coloco no meio do pescoço, pode ser, e vou ouvir e ver se tem algum sopro, tá? Cuido o tempo do paciente em apneia, obviamente, mando ele respirar. Se eu acho que eu preciso ouvir demais, peço outra apneia, ouço de novo. Do outro lado, a mesma coisa. Se eu tiver sopro, eu não vou palpar essa carótida, porque ela pode ter uma placa de aterosclerose. E ao palpar a placa de aterosclerose, eu posso simplesmente descolar uma partezinha dela, e essa partezinha sobe pela carótida interna e vai obstruir lá em cima alguma artéria cerebral. E eu vou fazer um AVC, tá? Então, cuidado com os pescoços alheios, tá? Aqui, só para chamar a atenção, olha lá. Cartilagem, então, a tireoide e a cricoide. E aqui está o istmo da glândula tireoide, tá? Então, lembra, gente, se a gente pegar aqui o ocioide, tá? Se baixar esse queixo, ele vai baixar e vai ficar praticamente aqui com o ocioide. Divide em 3/3 o queixo.
e brinquem num terço, o queixo não, o pescoço, desculpa, e brinquem para palpar num terço inferior. Aí vocês se livram do mal da carótida, tá? Então aí vocês vão palpar, tireoide, vai palpar no terço inferior, tá? Vai localizar ali, tá? E só por curiosidade, é nessa membrana cricotireoideia que a gente faz a cricostomia, porque não se faz uma traqueostomia de urgência. A gente que é leigo, traduzindo não cirurgião, a gente faz de urgência uma cricostomia cortando essa membrana aqui, tá? Aproveitando isso. Lembrem que na avaliação cardiovascular entra uma avaliação dos pulsos, e nos pulsos eu tenho que ver a amplitude do pulso e a simetria com o pulso homólogo. Quais são os pulsos que a gente estuda? Então, aí, vamos lá, olha aqui a mandíbula do cara. Ele está palpando num lugar que é ótimo de palpar a carótida, mas é bem onde está o seio carotídeo, tá? Que é na divisão dela. Então, não façam isso, tá? Isso aqui, ele até está com a boca aberta aqui, a gente não sabe se ele está vivo ou morto. Então, cuidado com isso aqui, tá? O pulso femoral, gente, treinem em vocês, tá? Porque ele é fácil, e lembre que o paciente, quando chega chocado, hipotenso, às vezes, eu não consigo pulso periférico nenhum. Eu consigo palpar o pulso carotídeo e o pulso femoral. E no desespero, eu ainda acho, pessoalmente, o pulso femoral mais fácil de ser palpado, desde que eu saiba onde está a anatomia dele, tá? E ele é muito fácil de ser palpado. Palpem em vocês e tentem passar. Vocês cuidem, gente, assim, ó. Quando a gente vai avaliar um paciente, vocês não precisam baixar a cueca do paciente, a calcinha. Vocês simplesmente levantam a borda, porque está bem aqui na virilha, tá? Então, a gente simplesmente levanta e ele vai estar ali, tá? Porque, às vezes, é muito comum o aluno dizer, não examinei o pulso femoral para não expor a paciente, tá? Bom, mas só um pouquinho. Se precisa, se faz parte do exame, não tem conversa. Se for preciso, pede 2 bions e cobre, tá? Mas lembrar que a maioria dos pacientes não se incomoda que a gente simplesmente levante a borda, desde que eu avise o que eu esteja fazendo. Pulso poplíteo, o pedioso, ou dorsal do pé, e o tibial posterior, tá? Vão treinando isso em localizar esses pulsos em vocês, na mãe, no pai, no vizinho, no tio, no colega, em Deus, todo mundo. Aí, gente, eu vou olhar a hora. Eu ia falar um pouquinho de insuficiência cardíaca direita e esquerda, mas não vou. É que eu achei essa imagem, que a gente custa achar, às vezes, umas imagens no Google Imagens, e aí, de repente, pá, ela aparece. Essa é a imagem do meu sonho, tá? É aquela que eu vivo desenhando toda torta, eu espero não esquecer onde é que ela tá, para a gente poder entender da dinâmica, tá? E aqui, até tem um detalhe. Existe uma achura no ventrículo direito. Ou ele está hipertrofiado, ou ele pode estar querendo representar isquemia, qualquer outra coisa, mas provavelmente é hipertrofia, porque ele está mostrando aqui esse espaço, né, menor do que aqui no ventrículo esquerdo. O que a gente vai tentar agora, gente? A gente vai tentar achar e passar aqui para vocês vídeos que é Vamos ver se aparece aí. E qual é a qualidade de imagem. Vocês estão vendo? Eu preciso que alguém me responda. Oralmente, gente. Tá vendo sim. Tá, eu preciso saber se vocês estão vendo isso. Para mim não está aparecendo. Tá, peraí, eu vou aumentar a imagem. Estão enxergando um tórax? Sim ou não, Vitor? Para mim está aparecendo a sua pasta. Aqui tem os vídeos, não está aparecendo o vídeo. Não sei se é só para mim. Para mim também não aparece. Tá, então vamos tentar direto no Media Player e vamos ver se tem qualidade para isso. Estão vendo agora?
Agora foi. Dá para ver. Tá. Então, gente, eu tirei o som aqui, tá? Então, o paciente está com tórax despido, os vídeos são curtos, é maravilhoso, a gente olha 500 vezes e eles não têm foco, tá? Não sei se está dando para ver. O que vocês vão ver aqui, tá? Tem uma retraçãozinha, tá? Mais ou menos aqui. Tá dando para ver ou é um borrão só, gente? Ah, ó. De vez em quando, mas aí aparece até uma tiragem ali, tá? Porque ele pede uma apneia para o paciente para ver o ictus aqui, e depois, quando ele volta a respirar, isso aqui é tiragem, um grandão aqui. Conseguiram ver alguma coisa? Sim. Deu para ver. Na fé? Uhum. Então, gente, se eu tô vendo um ictus aqui, isso tá na linha hemiclavicular, tá? Lembrem que aqui é tiragem nesse momento agora, tá? Ele tá na linha axilar anterior, tá? E aí eu vou ter que palpar no espaço intercostal e ver quantos centímetros tem esse ictus, tá? Então, ele é um ictus deslocado, com certeza ele é um ictus aumentado de tamanho, ele tem cardiomegalia, tá? E pode ou não também ter, vamos dizer, além de cardiomegalia, deixa eu só ver que outra maneira aqui é mais fácil de fazer isso aqui. Esse aqui, eu acho que ele é mais legal. Só que agora ele resolveu não aparecer nem para mim. Então, vamos botar esse aqui lá do início, tá? O que o cara fez? Olha que coisa genial, tá? Gente, é só olhar esse início que a gente olha como é sustentado, não precisa nem tocar, tá? E tem aumento da força de contração. Cuidem como leva um tempo, não tem como esse ictus não durar toda a sístole, tá? Ele bota, na realidade, isso aqui para ver a mobilidade aqui do pauzinho, tá? Mas a gente está vendo uma bochecha de ictus palpável. E qual é a localização dele? Bom, nesse lugar aqui não dá para contar, mas pode ser que esse aí seja o quinto espaço intercostal. O fato de ser o quinto espaço intercostal me diz que esse paciente tem um ictus normal? Não. Mas o fato de ser quinto espaço intercostal e estar na linha hemiclavicular pode me dizer que esse paciente tem só hipertrofia de ventrículo sem dilatação, tá? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, perguntem agora, tá? Alguém leia aí se tem alguma pergunta, porque essa imagem aqui é a melhor que a gente vai ter, tá? Até tem outros ali, tá? Olha lá, a ponta empurrando. Imaginem que se fosse o ventrículo direito aqui no epigastro, eu ia colocar a mão, ia sentir todo o vigor dessa ponta que a gente viu ali, eu ia sentir na ponta da minha mão, tá? Então, se eu estiver auscultando, eu vou ver que a duração desse ictus é toda sístole, tá? E que ele faz muito mais força. Então, ele é um ictus propulsivo e que tem um aumento, ele é sustentado, tá? Porque ele dura mais que o normal. Vamos tentar aqui achar. Eu sempre tenho medo de botar no lugar errado. Vou procurar aqui. É uma pena que isso seja tão lento, gente.
Agora ele está dizendo a mesma coisa aqui, que ele não pode, deixa eu diminuir a imagem. Vamos ver se assim ele aceita. Estão vendo? Sim, prof. Obrigada. Então, gente, aí o cara tá lá, né? Provavelmente numa UTI, mas ele tá. Vamos ver o que a gente consegue examinar aqui. Primeiro, vamos examinar o ictus em si, tá? Esse cara aqui, a gente está vendo o ictus primeiro, ele é um cara magro, tá? Na próxima vez, aliás, não, esse aqui a gente pode dar para trás. Vamos tentar buscar, olha aqui, ó, segundo espaço intercostal, terceiro, quarto. O ictus dele está no quarto espaço intercostal, tá? Aí, bom, isso quer dizer que ele é diferente, que ele não tem problema? Não. Isso quer dizer que, a princípio está na linha M clavicular, talvez um pouquinho mais para a esquerda. Com certeza, gente, vocês conseguem ver que parece que a gente vê a sístole e a diástole, parece que vem a ondinha aquela e faz isso aqui, ó, tá? Nos pacientes que têm uma hipertrofia grande, parece que a gente tem aquela movimentação em báscula, certo? Agora, em vez da gente olhar aqui, a próxima vez a gente vai olhar a partezinha do epigastro dele, tá? Vamos ver se a gente enxerga alguma pulsação aqui. Ó, aqui tem uma pulsaçãozinha, que aí é bom porque ele muda a imagem. Na verdade, o cara mesmo repetiu várias vezes, tá? Então, dificilmente isso seja um ictus fisiológico, tá? Ó, aqui tá a pulsação do epigastro, tá? Às vezes a gente consegue ver a pulsação do epigastro só quando o paciente expira, porque aí baixa a barriga e eu vejo aquela pulsaçãozinha, certo? Isso daqui eu vou fazer aquilo. Vou palpar nessa direção aqui, colocando os dedos nesse sentido para ver se é a aorta, ou eu vou empurrar assim para cima para ver se é ventrículo direito, tá? Deixa eu só ver se tem alguma outra imagem aqui que vale a pena a gente. Não adianta, gente, eu sempre acho a imagem interessante. Aí que agora ele está pensando. Vamos ver se a gente consegue compartilhar que esse desgraçado aqui, ainda por cima, é rápido. Estão vendo? Sim. Tá. Então, esse videozinho desgraçado, ele é curto, tá? Então, o cara tá sentado e aí vocês cuidem assim, ó. O que parece que empurra e o que parece que retrai, tá? Ó. Vocês estão vendo que a gente sente que existe aqui uma pulsação, só que também existe aqui, tá? Pode ser que o ventrículo dele esteja diferente, mas provavelmente, se eu avaliar esse paciente deitado e tangencialmente, eu vou ter impulsão de todo o precórdio dele, tá? Provavelmente a gente tem aqui uma hipertrofia de ventrículo direito e esquerdo. Então, sempre lembrem, se eu coloco a mão espalmada, vocês estão me vendo, né? Em todo o precórdio e toda a minha mão faz isso aqui, não é um ventrículo esquerdo gigante. Eu estou palpando ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Mas só a pontinha é o esquerdo,
tá? Então, talvez aqui esteja pulsando também, tá? Aqui já é segundo espaço, provavelmente não esteja no segundo, tá? Mas aí a gente tem terceiro, quarto, quinto para pulsar, tá? Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, o paciente magro, frequentemente, a gente acha que ele está com tiragem, tá? Então, cuidado, porque o paciente está, às vezes, desnutrido e a tiragem é quando entra para dentro o espaço intercostal, ou seja, aumentou a pressão negativa entre as pleuras e ela ocorre numa situação de dispneia, certo? Mas o paciente muito magro, como esse daí, às vezes ele não tem falta de ar nenhuma e eu enxergo os espaços intercostais entrando. Então, aí eu vou fazer valer a minha história, certo? E vamos tentar aqui o último. Vamos ver se ele é um pouquinho mais... Gente, eu sempre acho cada um melhor que o outro. Então, vamos para este também. Vamos aumentar aqui. Tá? Então, vamos botar lá do início. Então, primeira coisa assim, ó, vamos descrever todo esse exame físico desse paciente, tá? É um paciente que ele está no finalzinho dele, tá? É um paciente caquético, tá? Ele não é magro, ele é caquético. A gente até tem que observar se ele está respirando ou não, porque tem um ictus aqui. Aqui está a borda do gradil costal dele e aqui está o abdômen, tá? Então, eu estou com muito cuidado aqui, olhando esse abdômen, para ver se ele se mexe, tá? Parece que ela vai cobrir o morto ali, tá? Mas existe um movimento respiratório muito superficial, tá? Esse tipo de abdômen é um abdômen escavado, tá? A gente consegue ver aqui gritantemente o ângulo de Louis, provavelmente é esse daqui, tá? Então, segundo, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal e o ictus dele está aqui no sexto espaço intercostal. Outra coisa, cuidem que esse lugar aqui do ictus, a linha axilar anterior dele está mais ou menos aqui, tá? Isso aqui é a prega do peitoral maior, né? Então, provavelmente está nessa linha aqui, a linha axilar anterior. Então, com certeza, ele não está na hemiclavicular, tá? Ele está entre a axilar anterior e a hemiclavicular, tá? Com certeza, olha o tempo, é um ictus sustentável, ele tem que ter hipertrofia, tá? E pela posição, se não há problema pulmonar, provavelmente tenha dilatação também. Como é que eu vou saber se tem dilatação? Porque está deslocado e tem mais de 2,5 centímetros. Como é que eu vou saber se tem hipertrofia? Porque tem maior força de contração, porque tem um ictus que tem maior durabilidade, ele é um ictus sustentado, tá? Então, são duas características que me fazem dizer, olha, esse paciente tem, com certeza, aqui uma hipertrofia e uma dilatação, certo? Só para lembrar um detalhe anatômico, gente, essa preguinha que a gente tem aqui, tá? A prega axilar anterior, ela é feita pelo peitoral maior, tá? Isso aqui é interessante, principalmente paciente magro, tentem palpar sempre a artéria axilar lá embaixo, tá? A subclávia, porque às vezes a gente consegue, certo? Muito bem, povo. Eu espero que agora vocês estejam me vendo, tá? Perguntas, povo. Aqui tem um Matheus. Eu estou aqui, então, o Vinícius está pedindo para preencherem a folha de chamada, a presença, tá? E aqui, o ictus propulsivo é a mesma coisa que vigoroso? Sim, tá? Ictus vigoroso quer dizer que ele tem aumento de força de contração. E o nome disso é ictus propulsivo. Então, quando tu te referires a um ictus propulsivo, tu já está dizendo que ele tem aumento de força de contração. Da mesma maneira, se tu falares que ele é um ictus difuso, tu já sabe que ele tem maior tamanho, né? E a gente está falando, então, de dilatação. Mais alguma dúvida, gente? De nada, Matheus.
Assim, ó, a pandemia é uma lástima, gente, mas lembrem, ela não foi criada pela gente, me arriscaria a dizer que, lastimavelmente, ela veio lá da China mesmo, de um laboratório. Eu até não sou tanto da terapia, que é uma terapia que a gente tem que fazer para entender isso, né? Da teoria conspiratória, mas eu realmente, assim, ó, havia uma cientista investigando o coronavírus num laboratório em Wuhan, pelo amor de Deus. Se esse bicho não saiu lá daquele inferno, então não dá para saber, tá? Então, assim, ó, estudem. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar para a Liga, vocês podem mandar para mim, tá? A gente pode responder através da Liga, de forma que as perguntas, pode até a pessoa que perguntou ficar anônima, mas sempre as perguntas, elas ajudam os outros, porque a pergunta de um, ela é sempre a pergunta de muitos, tá? Então, não fiquem preocupados em perguntar. Muito bem, gente. Então, espero que tenha sido útil a aula, tá? Uma boa noite para vocês. Não sei se o pessoal da Liga quer falar alguma coisa. Tá? Vou falar um pouquinho, Rosane. Fala, Sara. Primeiro, obrigado pela aula. Excelente. Vocês podiam mandar para a gente esses videozinhos? Me manda que aí eu passo para o pessoal. Perfeito. Pode botar até na Liga. Legal. Ótimo, aham. Tá? Eu posso te colocar ali no nosso grupo. Tá, perfeito. E pode São botar. tantos grupos, né? Você deve estar lotado de grupos. Hã? Você deve ter 300 grupos no seu celular, mas... Pois é, por isso que eu estou dizendo. De repente eu mando para ti e tu bota no Instagram da Liga. E Pode ser. Uhum. Não dê problema, entendeu? Quando dá problema, eles tiram o vídeo, entendeu? Porque às vezes tem a questão de autoria, mas como a maioria dos vídeos, então a gente nunca sabe, né? Só testando e vendo, tá? Eu mando para ti, tu distribui para quem tu quiseres, tá? E os grupos, por exemplo, se os monitores quiserem, não tem problema, eu passo o vídeo para os monitores também, tá? Eu tinha outros vídeos, mas acontece que na troca dos computadores eu já vi que eu estou com material num e no outro e tá um problema, mas vai se resolver, tá bom? Tá bem. Só quero falar rapidinho aqui para o pessoal que nós vamos manter até o final desse semestre quinzenalmente, só que nós temos uma proposta de ser semanal no próximo semestre. Porque o intuito é da gente revisar, né, os conteúdos e quinzenalmente não dá tempo, né? Não é tão viável. Então, se alguém tiver problema com isso, de ser semanal, às 19h, na quarta-feira, fala com a gente ali no grupo, que a gente vai tentar uma forma que seja bom para todos. E outra coisa, a gente está precisando muito, muito, muito da ajuda de vocês. Na semana passada não deu para falar muito bem, só que a gente tem vários projetos, inclusive o mais ambicioso é o do site, né, que a nossa intenção é reunir materiais, colocar lá, de semiologia, tanto a parte prática quanto a teórica. A gente vai... Alguns materiais já estão prontos, mas a gente precisa de organizar, e isso demanda muito tempo, muito trabalho. Então, eu gostaria de convidar vocês, quem tiver interesse em participar desse projeto, e a gente vai oferecer também certificado para quem participou. Então, além da participação na Liga, e outra coisa são os projetos de extensão, que a gente tem. Uma das nossas propostas é fazer um Instagram com conteúdo voltado para a comunidade leiga. A Rosana até deu essa ideia e eu achei bem interessante. Por exemplo, como aferir a pressão em casa? Quais são os aparelhos mais precisos? Questão de saturação, explicar como funciona de forma bem simples, né? Então, a gente está precisando muito, principalmente nesses dois projetos. Então, quem tiver interesse em participar, por favor, fale com a gente ali. Pode ser pelo grupo mesmo. Tá bem, pessoal?
Então, nós teremos mais 2 encontros até o final desse semestre, e no próximo será semanalmente. Tá. E, gente, eu só queria dizer o seguinte, o pessoal da Liga tem interesse em aula de reumato, e eu vou tentar que o Humberto nos dê uma aula, tá? Porque ele foi tão feliz quando ele deu a aula de... Claro que era diferente a proposta, entendeu? No Avileida. Mas eu acho que, de repente, ele já pode estar louco de saudade. Aí, se eu conseguir o Humberto para dar aula na Liga, a gente avisa para todo mundo, porque geralmente, assim, aí sim a gente tem que cuidar, porque junta muita gente, entendeu? E era isso, gente. Ai, ótimo, agradecemos. Boa noite. Então, logo mais a gente confirma. Boa noite, pessoal. Até a próxima.